de onde tu vem, como que tu veio parar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, qual a tua relação com esse lugar e como que tu segue se relacionando com, né, a tua comunidade, com a tua etnia, estando um pouco aqui, um pouco lá, como que funciona isso para ti? E o projeto bonito que tu tem de colaboração aí com uma rede muito mais ampla de artistas indígenas de todo o Brasil, né, como o Banco Indígenas e as iniciativas todas de arte aplicada que tu faz, né, com estampas e todos esses produtos que também tu, né, comercializa para a sobrevivência e para poder seguir fazendo arte. Uhum. Porque o Xingu é muito grande, né? Tem várias etnias, tem outras etnias que vivem lá. Sou da região mais do Alto Xingu, sou da etnia Meniná, eu falo a língua Aruaque, e eu cresci lá até, até 18 anos, sempre morei lá, sempre vivi lá. Depois de completar 18 anos, que me mudei para a cidade, né? Uhum. Um pouco e sair um pouco da rotina que eu sempre vivi, né, assim. E como que foi essa adaptação para ti? Para qual a primeira cidade que tu se mudou, assim, depois que tu saiu da tua aldeia? Primeira cidade que me mudei foi em Gaúcho do Norte, que fica a 40 quilômetros da nossa aldeia, que era a mais próxima. Aí eu fui lá que eu me mudei com 18 anos, 19 anos me mudei totalmente para a cidade. E aí para estudar, para trabalhar? Sim, na verdade foi trabalhar no comércio, que eu já fazia artes também antes disso, né? Uhum. Aí com 18 anos já me mudei para a cidade, né? Assim. Aí Uhum. só que esse período que eu me mudei para a cidade, aí eu trabalhei mais no comércio, né? Uhum. Aí fui uns tempos assim trabalhando na cidade. Aí depois disso eu retornei retomar essa atividade que eu sempre está conectada em mim, né? E hoje, o que tu faz hoje atualmente em Porto Alegre? Atualmente eu estou morando aqui já faz 4 anos. Eu faço faculdade de administração em saúde. Uhum. E a arte sempre está me acompanhando nos lugares que eu vou, nos lugares que eu estou conhecendo, a arte sempre está comigo, né? Uhum. Isso, a arte nunca saiu de mim. E dá para dizer que a arte ajuda na saúde? Assim, qual a relação que a arte tem com o bem-estar, para ti, na tua experiência pessoal? A arte, eu acho não, eu tenho certeza que a arte ajuda muito, por exemplo, no meu caso, né, ajuda muito mentalmente, fisicamente, e até minha conexão com a natureza, com o meu povo, com as minhas línguas. A arte me ajuda dessa forma. Sim, nessa exposição aqui, quais os trabalhos que foram mais desafiadores para ti, assim? As esculturas em grande formato, ou, né, esses móveis? Quais os que foram mais desafiadores, assim, que tu teve mais tempo de produção, ou que teve mais dúvidas sobre como desenvolver? Mas todos os bancos sempre têm sua complexidade única, né? Vamos ali para pertinho, antes de... Sempre tem complexidade única, como produzir, como pensar ela, né, para que as pessoas possam se identificar mais com a arte, sabe? Uhum. Porque o processo das estruturas que a gente leva fica fácil de ter feito. A gente tem que dar tudo, né? Pintar, achar. Quanto tempo para fazer essa onça acontecer? E desse tamanho leva 3 meses para ficar pronto. E o que é esses olhinhos? Esses olhinhos caramujo. Caramujo. Ela é fixada com cera
com a cera para segurar. E as pinturas, a tinta preta é pigmento que é natural, Uhum. que a gente extrai de uma casca de ingá, que é uma... Ingá, Ingá. que dá uns coquinhos, né? Sim, ele tem Um frutinho. frutinha comestível, né? Lá tem bastante. Daí a gente utiliza para tinta permanente para madeira. Que maravilha. A gente pega ela e mistura com carvão, Uhum. transforma em tinta permanente para madeira. Agora vamos lá para tua mãe, para não perder esse gancho. Aqui, então, o que que a gente tem de particularidades de materiais, além da representação dos animais, né? Aqui a gente tem tem um grafismo também, né? Tem diferentes cores para essas linhas, para esses barbantes. Como que é feito esse trabalho e como que é feita a coleta dessa palhinha, né? Que é Fibra de buriti. Fibra de buriti, que, né, tá inclusive eternizado aí em tantos poemas, né, que falam da nossa vegetação nativa e que para vocês aí de Manaus é tão recorrente, né, o buriti. Essa palmeira linda. Olha o trabalho, né? E aí a gente tem um tamanduá. O que que é este? Esse aí é um tamanduá, né? Como que chama na tua língua? Yupe. Yupe. E essas linhas, elas foram tingidas também com os pigmentos de lá? Como que ela fez? Aí é tinta de tecido. É tinta de tecido, só que esses brancos são barbante. Barbante. Uhum. E o processo o processo é bastante demorado também. Né? Então, a reprodução dela não é tão rápida assim, leva uns 5 meses para ficar pronto. Uhum. Então, cada esteira dessas, 5 meses. Isso. Mais ou menos desse tamanho, né? Tamanho. Uhum. Tem mais uns que leva mais, assim, 8. E ela prepara essa palha onde é? Como que é feita a secagem da palha preparo? Sim, porque a palha, quando é extraído para fazer a... Vai ali mais pertinho para a gente te ter no quadro. Quando é extraído, ela demora bastante tempo para secar, para ficar firme, para secar no sol. Uhum. Tem todos... É aproveitar todos os materiais, matéria-prima, né? Aí, da onde que sai, tiramos fibra para secar, para fazer a cera, que é também. Uhum. Tem também para redes, tem todos os processos. E a gente usa bastante. E por que que tu acha que ela escolheu o tamanduá? A minha mãe sempre se identificou, assim, mostrar mais os animais. E que a gente tem muita conexão, né? Assim, uma história, é uma cosmovisão dos povos, os povos maitatos, né? Isso a gente vem traduzindo através das histórias, esteira. das histórias e das práticas artísticas relacionadas a esses animais. E para vocês, o que que é esse elemento poderoso do tamanduá? Assim, o que que ele representa? O que que ele simboliza? Uma nome, por exemplo, tem uma história, também, uma história, tem uma história linda, quando somos seres humanos, mas apresenta também a sensibilidade e a insistência, porque o tamanduá representa isso para nós, né? O tamanduá, ele é um animal bem grande, assim, que, quando a gente vê, parece que é um animal frágil, né? Mas não é. E tem uma história muito interessante do onça, acho que do tamanduá, acho que as pessoas que não saibam sobre isso, que o animal, o bicho que o onça não consegue matar é
tamanduá. Gente, olha, e tu colocou ele exatamente do lado da onça na exposição. Sim, o único animal que a onça não consegue matar é a tamanduá, porque a tamanduá tem uma unha grande, né? Sim, e ele consegue se defender da onça. Consegue se defender. E por isso que ele apresenta uma imagem de frágil, só que não é tão frágil. Que interessante isso, né? Então ele parece frágil, mas ele tem uma força enorme, né? E ele se alimenta de formiga. Uhum. Isso Que é abundante na mata, né? Ele deve ser importante para o controle também da flora e tudo. E o olfato também, né? Deve ser bem aguçado, porque olha o tamanho do nariz do tamanduá, né? é muito tamanduá tem muito representatividade da natureza, né? Assim, Uhum. E esses grafismos, Ontia, eles são a representação do tamanduá também, ou simboliza outra coisa, ou é mais decorativo? é mais simbolizar outra coisa. O grafismo aqui representa vários. Faz uma leitura para a gente de pelo menos dois aí, para a gente aprender Eu contigo. vou falar que esse aqui, ó, esse aqui é esses triangular aqui seria um triangular chamamos de triangular de sucuri, cabeça de sucuri. Ah, então é um tamanduá que tem uma pele de cobra, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Então tem uma fusão aí de duas faunas numa mesma representação. E as patinhas têm outro ponto, né? Sim, porque todos os grafismos que utilizamos, tanto para animar, tanto outros demais que fazemos, assim, é voltado em todo o significado do grafismo é animais. E essa tua pulseira aí, o que Então, por que exemplo, simboliza? é a mesma coisa significado. Aham. É a mesma coisa significado. Porque Só são dois triângulos unidos ali no. Exatamente. Aham. Então o triângulo tem essa simbologia da sucuri, especificamente da sucuri. E todos os peixes também. Ah, o peixe eu tenho, gente. Eu tenho que confessar que eu tenho uma esteirinha de peixe da mãe do Ontia. Como que é o nome completo da tua mãe para deixar registrado? Eu alo, Meminaco. E o Alan, Merinaco. Merinaco, que é etnia e também o sobrenome, né? Exatamente. E aqui, o que a gente vê aqui nessa esteira? É uma onça parda, né? Uma onça parda. Qual é a diferença da parda para aquela? Ou as duas são pardas? Não, esse aqui é uma onça pintada. Tá. Pintada, esse aqui Ah, sim, tá. Uhum. que é mais colorida, mais. Então a onça parda não tem aquela pelagem, aquele padrão de pelagem que a gente reconhece como oncinha, né? Ela é parda. É uma onça parda, né? Uhum. Que a minha mãe representa muitos animais, que eu falei. E esses quadrantes aqui trazem alguma representação gráfica de algum outro animal ou foi mais para representar a onça parda? Para representar mais onça parda mesmo, não tem significado, não tem relação muito com os outros E animais. essa diferença da palha de Buriti ser tingido ou é escolhido? Como que ela fez essa sutileza das linhas verticais aí? Isso que eu ia falar. Essas tintas, utilizadas nesses para é o mesmo, só que ela é tingida com genipapo. Ela é mergulhada no genipapo durante uma semana e fica com essas cores pretas. E é utilizado bastante lá na aldeia. Então, o genipapo também, além do ingá, é utilizado como pigmento. E lá, e a onça parda para vocês tem também algum símbolo forte? Sim, mas representa uma resistência feminina, resistência de mulheres, assim. E ela tem alguma diferença para pintada? Em termos de simbologia? Tem uma bastante diferença. Porque mais, como a onça parda não tem muito as pinturas, e aí mulheres se identificam mais com as... Ah, com a parda.
Olha que interessante. E ficou bonito também esse jogo de sombras aqui, né? Sim. Que se criou na exposição. Vejam, né? O quanto o grafismo aqui, né? Da própria esteira, da estrutura da esteira, reverbera na parede também, né? Então a gente tem esse efeito que aqui ficou muito forte. E este aqui? É uma onça também, só Uhum. que é uma onça parda, só que é diferente do outro. É o Sim. mesmo simbologia, Uhum. só que as cores que é mais E aí eu vejo também sucuri em cima, ou e não, no esse aqui, triângulo. a gente chama Culupeiana. Culupeiana é um peixe, tá? Ah, é um peixe. E qual é a diferença? Porque ali é triângulo também, então tem alguma diferença. Aham, isso. É a mesma coisa, só que isso aqui é preenchido, né? Ah, Isso aqui então é o preenchido. vazio é um É, significado completamente diferente de quando você preenche. isso. Então, quando está vazio, é sucuri. Quando está preenchido, Não, é peixe. esse aqui já é outro formato. Esse aqui já é outro formato. Porque Olha a sutileza, gente. esse Eu aqui, me percebendo uma analfabeta aqui nos triângulos. esse aqui é um, só tem um lado, né? Só assim, ó. Ah, sim. Entendeu? Esse Aham. aqui Ele não é fechado, não é não um é fechado. losango. Não é, quando pintura é fechado, já Aham. é símbolo do Da sucuri. cabeça da sucuri. Ah, tá. Hum. Então tem que ser um losango. Tem que ser Isso, dois triângulos para isso, fechar o losango, que é exatamente a cabeça da sucuri. isso. E aqui, quando é um triângulo, então, aberto só de um lado, vazio significa? Esse aqui é caminhão de formiga, né? Que eles falam. Olha que interessante. E este fechado É o, é o peixe. esse aqui, quando é o dente de peixe, só que ele é desenhado mais grande, né? Uhum. Esse, Ele é esse, uma ampliação do dente de isso, peixe. isso. Só que tem outro formato também que é Aqui tem uma sucuri. isso, esse aqui sim. Uhum. Que quando esses formatos assim, ele é ampliado, maior é o dente de piranha. Porque o dente de piranha tem Olha o dente de piranha, claro que faz aquelas triangulações, né? E ainda em isso. vermelho. Que legal. Vamos em... Vai olhar ali mais também. Tá. E aí, e tu tem um projeto também que chama Bancos Indígenas. Como que é esse projeto? Bancos Indígena é uma parceria, né? Uhum. Prefeitura de São Paulo, que sempre nos apoiou, sempre teve deu uma abertura para nós, para a gente expor a nossa estrutura de exposições. Né? E Uhum. hoje ele é um dos grandes parceiros nossos aqui no Brasil, e através disso, com a parceria dele, a gente consegue fazer exposição em vários países, né? Fora do Brasil, e tanto aqui no Brasil. E desde 2000, Tem uma sede em São Paulo. Onde que fica essa sede? ele fica em São Paulo, né? Uhum. Eles têm uma coleção dos bancos Indígenas. indígenas lá. Tem mais de 900 dos bancos indígenas de todo o E Brasil. fica no Ibirapuera, né? Fica no Ibirapuera. Uhum. Então, quem quiser visitar esse acervo tem que ir até o Ibirapuera. Isso, tem que ir na Ibirapuera e marcar horário, né? Porque aí é privada, não é aberta. Uhum. Aí combina com o pessoal lá e você consegue visitar normalmente para conhecer, porque lá tem diversos bancos indígenas. E aqui vamos ver então, vamos seguir o baile aqui com a onça pintada, que é o maior deles, né? Acho que é o maior da exposição, junto com a onça parda, é isso? Isso. É. É porque ali é uma onça pantera, né? Só que ela tá sem pintura. Ah, sim, Só aham. tá sem pintura ainda. Aham. Ah, então ela ainda vai ser pintada? Olha! E também vamos usar o mesmo tipo de tinta de genipapo aqui, misturado Isso. com fuligem, né? Olha só. Então, aqui a gente já teve algum detalhamento, né, da escultura e também dessa questão dos olhos, né, serem de concha, né?
junto esculpido e depois incorporado a peça maior com cera. O que tu tem para dizer dessa onça? Como é que é esse processo da coleta desse tronco que vai virar um animal aí, um símbolo, né, de poderes variados aí que vocês dialogam? Como que é esse achado? Tu acha que quando tu encontra um tronco, tu já visualiza nele um ser específico? Ou tu pensa primeiro no animal que tu quer e depois vai coletar o tronco? Como que é isso? Sim, porque a gente vai pensar, vou fazer uma onça. Essa ideia que a gente tem de casa, né? Aham. A gente vai fazer uma onça, a gente vai lá, né? A gente coloca um tronco e daí a gente vai tamanho, por exemplo, aqui tem 1 metro. Aham. Aí tem essa bem explicado, né? Fazer uma onça de tamanho grande, só que vai ser assim. E aí a gente vai fazendo, cortando, né? Inicialmente, como que as primeiras as primeiras lascas aí desse tronco é como? Com tipo um machadinho? Como que vocês fazem? Bem fácil, que a gente corta esse tronco, que é grande, né? Uhum. Aham. Sim. E cortar esse e deixa tudo assim, aí depois disso a gente começa a fazer chá. Uhum. Chá, sabe, até para chegar nesse. Nessa forma. E que tronco de árvore tu usou aqui? Sempre tronco de uma árvore, que é assim, que só tem lá. Sibipiruna. E qual a característica dessa madeira? A característica dela O que é uma madeira muito boa para escultura? é uma maneira de ela muito fácil, Então ela é mais macia. mais macia, mais. Ao mesmo tempo, ela é ao mesmo tempo, o início do processo é macio, né? E depois bem duro. Aí você deixa uns 3 meses depois, sim, aí você não consegue mexer mais nada. É bem mais dura, mais para trabalhar por causa. Tá, então tem esse tempo de espera para fibra enrijecer e dar o acabamento final. Isso. Uhum. Isso para poder pra chegar nesse. Então tu não pode demorar mais que 3 meses numa peça com esta madeira. Sim, para finalizar, você tem que terminar assim, você deixar tudo pronto, deixar tudo e deixar. Gente, é um espetáculo. Olha, Deixar assim. olha a cauda. Que a gente usa bastante também óleo. Essa cauda não foi fácil, porque é uma madeira única, né? Não tem emenda. Isso não tem emenda. Então vejam para esculpir essa cauda sem fazer emenda. Encaixe, a única coisa que a gente não tá. O olho, né? É o olho, É o único encaixe. E aqui fazer uma navegação, ó, por essa pintura, né? Essa estampa linda, linda, linda. Vamos seguindo aqui, e esses menores estão numa caixinha com vitrine. Sim, essa pequenininha aqui é uma capivara, né? Muito Uma linda. capivara. E aqui tu deixou, né, essa pelagem dela bem estilizada com o fundo de madeira que deu esse dourado bonito. Isso, Que madeira isso. é essa? É a mesma coisa, né? Tudo Ah, que é a tem mesma aqui, madeira. todas as madeiras são a mesma. Uhum. São a mesma, não tem aqui a mesma. Tudo que o tronco utilizar tudo a mesma para peça. Então tu fez um único tronco aqui, saiu toda Isso. essa exposição Exatamente. de uma única árvore. Isso. E essa árvore, ela é importante para para outros artefatos, simbolicamente, ela tem alguma outra, né, outra finalidade. Especificamente é usado para os bancos, né?
ser utilizada para sentar, Pela resistência pela dela. resistência. Mais fácil, quando ela fica bem sequinha, se ela fica leve também de carregar. Olha, ela é leve e resistente, ou seja, ela é perfeita. Sim. Sim. É por isso que a gente usa bastante também. E aqui também é uma onça, né? É É uma uma onça. pantera. E tudo o E aqui, processo. aqui tu fez pupila, né? Na outra não. Isso. E essa aqui tu pretende fazer? Eu achei tão bonito assim, com o olho só. Não, acho que eu pretendo manter assim. Eu gostei, assim. Porque vejam, essa aqui não tem pupila. Não tem a pintura pretinha, né? Normalmente bota, mas eu achei expressivo, assim, não. Sim, nessa peça maior, né? Aqui daí já tem uma pintada, bem ao estilo da outra, né? Só que mais estilizada quando é pequena, né? Sem tantos detalhes quanto na peça maior, que está mais naturalista, né? Essa aqui está mais estilizada. Esse aqui é uma anta. E essa é a anta. Ó. E a anta tem um grafismo ali, de novo, um triângulo. Isso. Né? Que é formiga. Isso. Bah, gente, eu já estou sendo alfabetizada aqui hoje. Uma aula. E essas pinturas abaixo, é mais para a reprodução da pelagem, é mais decorativo. É mais decorativo, é semi-decorativo. Lindíssimo. Que é esse do lado, que a gente usa muito essa pintura aqui, que estava vendo antes, os três pontinhos. É um que a gente chama de pé de anta. A pintura significa pé de anta. Pé de anta. Ela é redonda. Aham. É utilizado muito. Então é uma pegada, gente. Sim, é uma pegada de anta. E como que chama anta na tua língua? Teme. Teme? É. E a onça pintada? É Yanomaka. Yanomaka. Isso. Yanomaka, teme. E a capivara? E capivara é Ipie. Ipie. É. Bonito. Ipie. Isso, Ipie. Ipie. Isso. Ó. Aqui também. Esses são, né, mais chapados, são lâminas Isso. dessa mesma madeira, né? São lâminas. E aí algumas aves também aqui suspensas, né? E arara também aqui com os grafismos, mas esse já é um triângulo aberto, deve ser outra coisa. O que é? Sim, esse já é uma. Como é que eu vou traduzir isso em português? E fica flutuando, a gente girando. Porque tem muitos grafismos que. Mas pode explicar, assim, não precisa ter um termo. Tem significado específico em português. E a gente tenta trazer mais para português, fica mais complicado de a gente traduzir. E a gente chama isso de Yanai, né? Yanai. Isso é para mais pássaros, para tipo mesmo. Sim. Yanai. Lindo. E esse aqui, no tamanduá, esse feixe, também decorativo. Não, esse tamanduá é uma pintura tradicional do tamanduá. Essa aí, pintura tradicional do tamanduá. Esse espaço branco aqui, que é mais pintura tradicional do tamanduá. Sim. Que todo merinaco conhece esse tipo de representação do tamanduá. E a arara, simbologia da arara dentro da cultura de vocês? Arara é um pássaro que tem muito ligação com os povos merinatos, né? Plumagem. E tudo mais. Só que eu vim, mas aqui é de uma ave menor, eu acho. Ao mesmo tempo, ele é um pássaro muito ligado com a família, porque tem arara na aldeia que é animal de estimação. Na aldeia. E assim. Então a relação com os humanos é muito próxima. Traz essa alegria para a comunidade também.
traz uma alegria também, por isso que eu é utilizado nas peças. Uhum. Isso que o arado apresenta para... Aham. Então, vejam que tem essa alegria aí da arara e ao lado essa força sutil do tamanduá, que parece frágil, mas é muito forte. Ficou bonito aqui porque está perto das janelas, né, gente? Então, tá flutuando, né? Fica girando, fica extremamente leve. Então, por mais que seja madeira, é muito leve, assim, a sensação, né? Tá super bonito de trazer também eles suspensos. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Aqui, mais um tamanduá, esse também, com os mesmos olhinhos, né? Da concha. Ai, tá lindo, lindo, lindo. E aqui já não trouxe aquela pintura mais tradicional, trouxe uma inovação aí tua, né? A gente trouxe mais, assim, mais particularidade para essa, Uhum, que é ser muito utilizado. Essa pintura é muito utilizada para pintura corporal também, uhum, que é ao mesmo tempo que ele é usado por Peiana também, que é um formato de nadadeira de peixe, né? uhum. Isso a gente usa bastante no Dia das Festas, para as pessoas ficarem. Essas nadadeiras aqui. É utilizado muito nas pernas, nas costas. E essas pinturas, quando elas vão para o corpo, é o genipapo também? E o ingá? Não, o ingá é especificamente para madeira, para madeira. Uhum, Esse madeira está na madeira da ingá, que é uhum. casca misturada com carvão e é utilizado para especificamente para madeira. Ah, tá. Ah, E genipapo dá para para colocar na pele. a pele, Uhum, porque ela não gera alergia, não deixa marcas assim, aham. para a pele. Sim. Mas E vocês usam o que para fixar assim na pele? de papo, É, ou ele penetra não, já. ela entra automaticamente. Ai, De papo, olha ela que maravilha. Não é, precisa nem fixar nada. não, você só passa e aí espera secar e vai aparecendo assim, a Uhum, marca, deixa a marca. Assim. uhum, uhum. E só para não grudar, e se você borrar todas as pinturas, daí você passa uma pode, polvilho, alguma coisa assim, para Uhum. deixar seca, para não borrar todas as pinturas. Aham, sim, para ter mais precisão no traço e não derreter com suor, por exemplo. Exatamente. Tipo um talquinho, né? Isso. E este aqui, este último, Esse é um capivarinho também. ai, é um filhote de capivara, gente. Tem mini capivara. E aqui em cima também similar, né? Esses rajados são similares, mas tem formas mais quadradas também, um xadrez nas costas, né? E a capivara, qual representa o que, assim, para vocês e que relação que vocês têm diária, assim, com elas? Capivara representa uma harmonia com a natureza, né? Uhum, Com o rio, porque a capivara tem muita ligação com o rio. uhum, Isso, eu, onde tem capivara significa que é um lugar harmonioso, tranquilo de viver. Por uhum, isso que a gente traz muito para a nossa vida também. uhum. Capivara. E qual a experiência de sentar nas costas de uma capivara num banquinho deste? É um capivara. Um capivara tem uma história, assim, como eu falei, né? Tudo que a gente traz também tem história por trás disso, né? Que é Uhum, a história, como é que a gente vem evoluindo como ser humanos, né? Quando os uhum. seres humanos foi criado, a capivara tem a ver isso com a gente. Como é que foi nossa relação com a natureza, com a água. E elas andam muito em família, né? A Sim, mamãe ali com os sim, filhotinhos, são sempre juntos e muito numerosos, né? sim, por isso que a gente se relaciona, se identifica muito com isso, né? A Uhum. gente tem essa muito conexão com o capivara. Os povos indígenas também andam em grupo, assim, coletivamente, quando vão fazer alguma coisa, estão sempre juntos.
para fazer um serviço assim. E ontem tem alguma preparação para vocês irem na mata, por exemplo, coletar um tronco? Vocês se reúnem antes, se concentram? Tem algum ritual específico que vocês fazem para ter uma conexão um pouco mais ampliada com essa floresta, com esse local, com os animais? Porque às vezes a gente tem aplicação, por exemplo, de rapé, né? Para então ir se preparando algum canto, para ir se preparando, né, para esse encontro, né, para esse encontro que é diário também, né? E como que é isso dentro da comunidade que tu vive? Na minha comunidade, a gente não tem essa que eu vou no mato, eu tenho permissão. A gente não tem muito isso, né? Só quando tem uma cerimônia muito importante, Guarupi, que Guarupi tem um tronco, que é uma homenagem para a pessoa que faleceu, né? Daí tem um período que vão cortar madeira ao tronco para representar a pessoa que faleceu. E aí sim, o pajé pode pedir permissão para os outros, os donos do mato, para que Para os espíritos também da floresta. os espíritos deixar aquele árvore tranquilo para cortar. Vocês pedem permissão também nessa ocasião para cortar a árvore, em respeito também à vida que está ali. Isso. E daí tem esses momentos bem específicos para fazer isso. E são épocas do ano específicas? É só quando tem festa do Guarupi mesmo. Quando alguém falece, é uma homenagem para a pessoa que faleceu. Sim. Então, quando alguém falece na aldeia, não é aquela situação triste. Tem, claro, tristeza da perda, mas tem também uma comemoração pela vida e pelo legado que essa pessoa deixou para todos. É isso. É festivo também, não é só triste, chorando, recolhido. Porque a gente tem essa cultura bem... Quando alguém muito querido na comunidade, ela é homenageada dessa forma. Só quando é atendido pela família também, né? Tem outras famílias. Aí a comunidade quer fazer homenagem para essa pessoa que faleceu. E vocês costumam enterrar esse corpo? Como que é essa despedida? Porque no momento que alguém falece, né, daí deitado, pintado para ser enterrado, né? E tal. Que nem eu vou comparar da cidade. E coloca tudo vestido bonito, tudo... Sim, com a melhor roupa. É a mesma coisa o nosso. Só que o nosso cemitério fica dentro da comunidade. É como tem muitas, não é fora da aldeia. É um cemitério, vamos dizer assim, um cemitério fica dentro da aldeia, no meio da aldeia. É bem no centro. E tem alguma identificação de quem já passou? Sim. Vocês costumam deixar o nome escrito? Como que é? Não tem identificação. Só quando alguém que vai ter essa homenagem para o Guarupi, sim, aí tem uma identificação também da aldeia durante um ano, que vai ter essa comemoração, e dedicar o agradecimento para essa pessoa durante um ano. Aí depois de aí para finalizar essa festa, leva um ano inteiro para preparar todas as festas, mas para finalizar uma festa, uma semana assim, festa comemorativa. Sim, e vocês chegam a produzir algum artefato em homenagem a alguém que já se foi? Por exemplo, esculpir um animal que lembra? Não. Sempre esse trabalho de escultura, ele é mais um diálogo com os animais mesmo. Exatamente. E com o símbolo deles para vocês. Exatamente. Nessa relação deles com vocês e com a floresta. Exatamente. Isso, a gente não tem... alguém faleceu, vamos fazer um banco para ele. Não tem isso, né? Porque não fazia sentido, né? Mas o que mais
importante que é isso que eu tô falando, é uma peça igualita, que ela é Para quem fica, né? isso. Uhum. E daí aí tem um ano de luto da família, os filhos, os netos. Daí, para finalizar essa peça, leva uma semana de preparação. E pode Nossa! convidar uns 1.000 pessoas, assim, para 1.000 pessoas! É muito grande. todos os Alto Xingu participam dessa festa, Aham. comemorar, pra, Uhum. vai ter luta, dança, cantos, tudo, tudo. Bom, agora a gente vai se dirigir, porque eu já quero abrir para vocês, né? Para perguntas e tudo, e a gente vai se dirigir aqui, ó, para o CDE, que é esse espaço de arte e educação maravilhoso aqui do CDE, que tem muitas parcerias com a gente lá no Instituto de Artes. E para ter um pouquinho mais de silêncio, podemos também sentar um pouquinho, né? Para eu conseguir visualizar melhor aí as perguntas. Então vamos lá, Ontia. Ó, e é o espaço de ateliê, temos aqui pincéis, tanque, de um tudo. Ontia vai. Isto. E aí a gente vai se posicionar. Vamos colocar aqui, ó. E aí a gente consegue visualizar melhor também, né, as perguntas de vocês. Segura aqui para mim um pouquinho. Tá na nossa. Tá virado para a gente. Vamos colocar encaixadinho. Para facilitar para a gente. Está mais perto para entrar em quadro. Bom dia, professor. As perguntas serão feitas pelo chat ou pelo Não, áudio? vamos no áudio que fica mais fácil para a gente conseguir visualizar aqui. Você está difícil, eu preciso sair da tela e tudo. Então, se puder, Ok, tá. agora eu vá Obrigado. para vocês perguntarem, né? Essa preciosidade que a gente tem hoje aqui com a gente, que é o Ontia, que eu acompanho há muitos anos, que a gente se acompanha, ele também já foi em algumas exposições minhas, a gente está sempre que pode, né, indo aí ver o que é a produção um do outro. Então, queria abrir para vocês, porque eu acho que vocês devem ter várias perguntas aí, tanto com relação às esculturas, quanto à vida, né, o cultural e cotidiano, os hábitos, né, e como que ele consegue, né, também ficar neste vai e vem do Alto Xingu para Porto Alegre, fazendo essa ponte, não só para cá, uma paradinha em São Paulo, né, por conta dos bancos indígenas, né? E o Onte, além de tudo, é um excelente administrador. Então, ele tem aí a lojinha dele, né, com os produtos. Ele não comentou muito aqui hoje, porque o foco era a exposição, mas depois deem uma olhada no Instagram. Como que é o teu Instagram, Tiago? Onde a arte Xingu. Onde a Arte Xingu. Então, depois eu passo por e-mail também para quem quiser saber mais, mas coloca Ontia Arte Xingu, já vai dar no Ontia, Ontia ONTXA, né? E então, vamos lá, pessoal. Rider, pode começar aí, pergunte. Primeiro, parabéns, né, por esse encontro maravilhoso. É sempre muito interessante e importante, né, nós termos essas vozes dos povos originários e com essa beleza, né, de abordagem, que além de ser uma coisa sensível, é conceitual também, né, tem uma relação muito forte com esse pensar holístico, né, dessa integração do ser humano, né, com a flora e a fauna. Isso aqui em Manaus, sou de Manaus, né, eu estou falando de Manaus. Quando ele falou da arara, né, aqui em Manaus, meu pai, ele era fiscal do Banco do Brasil, ele viajava muito pelo interior da Amazônia, e quando ele retornava com algum presente, né, dos ribeirinhos. Então, aqui em casa, né, sempre tinha animais que eles davam, né, como um presente mesmo, né, um regalo.
E era muito interessante que nós tivemos uma arara aqui em casa. Eu lembro quando chegou aqui em casa, a mamãe ficou assim, mas pro meu pai, né? Juca, por que você trouxe essa arara para cá? E uma foi presente, e o presente não pode ser negado, né? Então a arara ficou aqui em casa até que ela foi embora. Ela ficava, gente, era incrível, ela não escapava, ela ficava no quintal de casa e ela não ia embora, até que um dia ela sumiu, foi embora, enfim. Mas era um animal muito doce. Mas parabéns Olha, por trazer esse imaginário, né, dos animais. Eu tenho, só para contextualizar aqui um pouco a minha pergunta, a minha impressão, enfim, eu tenho uma performance chamada Corpos, Troncos, etc. Jazz, que eu faço nas esquinas, ruas de Manaus, onde eu encontro troncos de árvores. E eu queria perguntar a relação, né, que eles têm com a questão dessas árvores nos espaços urbanos, como é que eles lidam com essa relação de ver árvores cortadas, né, pelo ser humano, não de uma forma, digamos, ritualística, mas assim, tipo, a árvore está atrapalhando o ambiente urbano, né? Ou para fazer uma garagem, ou para fazer uma casa, ou para, enfim, ou para colocar algum quiosque, eu sempre tem penso essa aqui relação, também, né, pessoal, que é bem arborizado. de destruição. Então, eu queria saber como é para ele, né? Desculpa, fala o seu nome de novo, por favor. Eu entrei Onça, atrasado. fala lá. É onça. Onça, olha que nome Isso. sonoro e lindo, Onça, Lindo, Onça. né? Onça merinaco, guardem este nome. Ficou mais lindo ainda, bem sonoro. Mas eu queria saber a relação, como ele percebe, né, e sente quando vê um tronco de árvore, porque esse meu trabalho é todo baseado nessa questão de como eu vou lidar com organismo que não está morto, né? Porque no próprio tronco existem vários elementos ali vivos, mesmo com o tronco sendo derrubado. Aí eu queria saber como essa relação dele, né, com o espaço urbano, de ver essas árvores sendo destruídas, colocado abaixo pelo homem, né? Enfim. Obrigado pela palestra, muito lindo os teus objetos, a tua arte, muito rica mesmo. Tá, obrigado pelas perguntas, né? Eu acho muito, assim, eu, né, quando eu me mudei para a cidade, realmente eu me assustei um pouco com a situação, né? Da a forma que as pessoas enxergam a natureza, a forma que as pessoas enxergam uma árvore, né? E às vezes lá na aldeia a gente dá muita importância para uma árvore, sabe? Uhum. E é diferente, é diferente. E quando eu me mudei para a cidade, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que é uma cidade grande, né? E a gente vê que uma árvore ele é considerado como um empecilho dentro da sociedade, né? Assim, vamos dizer, dentro do na urbana, né? Não é considerado como algo importante. Ah, não, vamos cortar essa árvore porque está ocupando espaço. E isso é isso que me deu um pouco assim, uma vez quando eu vi o pessoal cortando uma árvore, eu pensei, cara, por que será que eles estão cortando, sabe? Uhum. Assim, criou algo na minha cabeça. Será que vai ter outra utilidade para onde eles vão enviar esse tronco? E porque realmente eu não tinha essa percepção ainda, né? Sobre como as pessoas tratavam uma árvore na cidade, né? E isso, assim, criou uma dúvida na minha cabeça naquela vez. Aí depois, com o tempo, eu vim entendendo um pouco da onde que eu estou inserido, né? Ah, tá. E eu tenho que trabalhar isso também, né? Para entender um pouco como é que as pessoas da cidade enxergam uma árvore, Uhum. né? Isso. E hoje a gente sente que que faz falta para nós,
que vai fazer falta para nós, né? Assim, o que a gente vê atualmente, que estamos vivendo, né? Porque lá no Xingu mantemos muitos cuidados do nossa ancestralidade, né? Como cuidar as árvores, como extrair as árvores, né? Tem um E jeito de cortar, tem uma época para cortar isso, né? isso. Fala um pouquinho disso com relação a essa árvore que tu usa, só por curiosidade para a gente aprender contigo. Porque uma árvore que a gente corta, né? O tronco que a gente faz para utilizar para os bancos, né? E ele é muito. A gente tem esse cuidado ainda, né? E esse cuidado com a árvore a gente mantém da nossa ancestralidade. Não é hoje. Não, só hoje com essa situação que estamos vivendo, a gente não vamos mudar como uma maneira de a gente cuidar uma árvore para extrair, né? Não, porque já muitos anos atrás, né? Antes da pré-colonial ainda, a gente mantinha esse cuidado que estamos mantendo ainda. E para a gente produzir os nossos bancos, a gente mantém esse ainda, né? Esse pensamento a gente mantém muito. Dá um exemplo assim de alguma coisa que vocês fazem na prática com a árvore que vai ser cortada para o banco. Qual o cuidado assim da escolha, por exemplo, qual árvore cortar? A preocupação de se ela já, né, semeou, se ela tem ali nessa Por exemplo, essa perpetuação também, né, das árvores. porque, por exemplo, o cipipiruno, ela tem árvore que já caiu, né? Porque como vimos uma queimada, às vezes uma árvore já caiu e a gente vai lá corta. Esse cuidado e aí tem vários que está em pé ainda, a gente mantém limpo assim em volta para que o fogo não chegue ali, como tem muito queimadas. Então vocês protegem também a floresta com o manejo das árvores que são de lá, né? Isso. Daí a gente vai lá, o tronco, porque o Xingu tem muito mato ainda, né? Muito matos virgens, tem muitas árvores. Nem falam isso muito alto, deixa quieto. E isso, porque, e mesmo que a gente tenha essa abundância de uma árvore, a gente tem esse cuidado para que a gente possa não perder essa conexão com uma árvore, né? E aqui, porque eu acho interessante, porque sempre que tu produz, gente, isso também foi um detalhe que a gente esqueceu de comentar, mas que é bem importante na produção do Ontia. Ele normalmente não produz em Porto Alegre essas peças. Cada peça dessa significa uma viagem para o Xingu e ele faz lá na aldeia dele. Aqui em Porto Alegre ele não produz as peças. Estou errada? Não, Conta um pouquinho. Exatamente é isso. E também queria saber se tu experimentou alguma madeira daqui para ver como é que era. Exatamente. Eu aqui, até eu pensei, né, uma vez assim, criar um espaço para que eu possa fazer. Daí eu falei, não, acho que eu fugiria da minha realidade, assim, produzir uma árvore numa garagem, tipo, cara, seria muito doido, assim. Só que todas as vezes que eu vou para o Xingu, e eu faço uma escultura, todo ano que nas férias. Tu tem uma meta, então. Cada vez que vai, pelo menos uma escultura tu faz. Sim, eu faço. Sempre tem, sempre não tem nenhum momento que eu viajei sem eu voltar sem esculpir nada, né? Toda vez que eu vou para lá, eu faço. E como que tu traz essas peças aí? Traz contigo. Até os pequenos eu consigo trazer comigo, só que os grandes eu consigo trazer pelo transportador. Aí já é outra questão. Por isso que eu não tenho muitas peças aqui também, porque eu deixo tudo lá na minha aldeia. Claro, e quando precisa para uma exposição, aí traz. Quando precisa para a exposição, então a gente manda para onde vai ter a exposição. E quando alguém compra também, eu coloco numa transportadora para cliente e a gente manda para o endereço. E é mais fácil. É mais fácil. Aí por isso que eu deixo sempre as minhas esculturas na aldeia. Mas
E tem algumas coisas aqui, mas poucas. Tem poucas coisas, poucas coisas. E por isso que eu sempre viajo também. Por esse motivo também, eu sempre. Quantas vezes por ano tu costuma ir para o Xingu? Eu fui. Esse ano eu já fui 2 vezes. Eu fui em janeiro, eu fui em junho agora. Uhum. E antes da exposição eu fui para lá também. E deve ir no final do ano também. Eu não sei ainda. Ah. Eu não sei ainda se eu vou para lá. Porque não fazer, porque trazer para cá, produzir um tronco, não tem como trazer o O tronco tronco, sim. para cá, né? E por isso que também tem esse obstáculo também, né? Para trazer para cá. Mas eu me identifico contigo, porque eu tenho ateliê aqui em Osório, na praia. Não é o Xingu, não é longe assim para chegar. Mas eu gosto de me deslocar para ir no lugar que eu gosto de fazer as coisas lá. Sim. Então aqui eu tenho um espaço, mas é bem pequeno e é em casa, só para realmente para urgência, assim. Mas eu também acho que é próprio processo de ir, de tu ir entrando numa outra frequência, assim, né? Vai te colocando já num estado mais alinhado com o trabalho, né, meditativo, que combina aqui na cidade, assim, com todas as coisas do cotidiano que a gente tem, combina pouco, né? Sim. Parece que a gente tem que se retirar um pouquinho mais para conseguir fazer mais concentrado. Que tu me fez uma pergunta também, que se eu experimentei de uma árvore daqui. Não, já me ofereceram um tronco. Ah, é? Te ofereceram? Sim, já me ofereceram um tronco daí. Mas te levaram um tronco assim? Quer esse tronco? Não, é que me deram essa proposta, né? E aí, você quer fazer? Aí eu olhei para aquele madeira e eu falava assim, na hora de a gente cortar, vai quebrar tudo. Porque você já vê uma estrutura da madeira, né? Sim. Você consegue enxergar o formato de... Que não era nem um pouco adequada. Nem é adequado, assim. Daí, claro, eu posso fazer, mas não vai durar. A forma que a gente... Para talhar é muito com a força também, né? E aí, essa madeira que eles pensaram que eu ia fazer, não, isso aí não tem condição, né? Não tem condição. Gente, que engraçada essa história, viu? Que bom que eu te perguntei isso. Mas alguém tem, Gisele, que tem essa relação também. Ela também trabalha, né, fazendo presentes para as árvores. Quer colocar alguma coisa? Eu preciso te chamar, porque tu tem que falar, né? Tem que fazer pelo menos uma pergunta. Parabéns, né, pelo trabalho, muito linda, muito sensível. Aquelas capivarinhas são a coisa mais fofa do mundo, achei muito fofo. Eu fiquei curiosa, primeiro, com esse teu status, vamos dizer assim, de artista, como é que tu és visto dentro da tua comunidade, né? Tipo assim, se tu sempre se entendeu artista ou se isso para ti é algo normal, tipo, eu sei fazer isso e eu gosto de fazer, mas se tu tinha essa consciência, né, de tipo assim, eu tô fazendo arte, vamos dizer assim, né? E minha outra curiosidade também é sobre os desenhos naquelas esteiras. Como é feito aquele desenho? Ele tipo, ele vai sendo tecido na hora, né? Mas existe um desenho que faça antes ou não é planejado? Tipo, é algo que vai sendo desenhado ao tempo que vai sendo tramado. Eu achei incrível, eu nunca tinha visto. E olha que eu sou de Manaus, já vi muita arte indígena aqui, a gente vê muito, mas eu nunca tinha visto o animal trançado na própria esteira, né? Eu achei incrível, assim, eu achei belíssimo, assim, muito bonito. E sobre as árvores, assim, né? Então, o meu trabalho por exemplo, essa visão de como a gente vê as árvores aqui na cidade, né? Então, eu tenho essa visão de ver mais a árvore como um indivíduo arbóreo, né? Como uma entidade, como um ser vivo, né? E aí eu andei presenteando árvores aí no sul, aí em Porto Alegre, no Instituto Ivemaraé, mas aqui em Manaus eu tenho umas escolhidas também, que são árvores que eu vejo quando eu estou no trânsito, enfim, para presenteá-las com coisas
enfim, meus trabalhos artísticos, vamos dizer assim, minha energia criativa presenteando uma árvore. Tem gente que acha que é loucura, mas enfim, assim, é um trabalho que eu ando fazendo, assim, sabe? Mas é isso, assim, parabéns, Ontia, é um trabalho lindo e não sei, algum dia eu vou comprar alguma peça tua. Olhem lá, porque vale a pena. E tem É um lindo, tênis né? que é sucesso. Eu hoje esqueci, eu deixei do lado lá para colocar o tênisinho que eu tenho dele, porque além de tudo, eles se articulam e produzem peças como tênis e tal, se apropriando mesmo de todo o processo, de toda a cadeia, para não ficar só sendo usado por outras pessoas que aplicam uma estampa, etc. Então, isso que eu acho bonito do Ontia, ele é realmente alguém que, além de ter esse trabalho sensível maravilhoso, que exige uma introspecção, ele tem esse agenciamento de fornecedor, de conseguir fazer os produtos dele de um jeito com autonomia e que é absolutamente feito pela comunidade, né, pelos indígenas que estão produzindo ali. Ele toma as rédeas, vamos dizer assim, disso. Eu acho isso bonito, desafiador e procuro estimular. Mas, ó, falar da esteira, comentar, né, que o trabalho dela é esse presente para as árvores e falar um pouquinho aí de... Eu vou responder primeiro como é que é feito a esteira, né? A esteira, sim, a esteira não tem nada antes de fazer grafismo ali nela, não tem nada desenhada. Conforme vai fazendo, porque ela é pegada um por um, né? A, a fibra, ela é pegada um por um para fazer esculpir desenho, para formar o desenho, né? Ela é pegada um por um. Aí eu volto de novo. É assim que eu vejo minha mãe fazendo, né? Por isso que o trabalho é muito que eu enxergo assim, eu não tenho essa facilidade de pensar, porque minha mãe faz tão rápido que parece ser muito fácil de fazer, sabe? Parece muito fácil de fazer. Quando ela está conversando contigo, fazendo assim, com naturalidade, com facilidade, conversando contigo, e quando você vê, já está formando um animal, já está formando um desenho ali. Aí você fica pensando, aí, quando você tenta fazer, você fica uns 1 minuto ali para colocar, assim, muito complexo. Quando você vê alguém tem domínio com isso, parece ser fácil, assim, vai conversando contigo, trocando ideia e vai trabalhando com naturalidade. Isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Só eu não tenho esse domínio, não puxei esse lado da minha mãe. Mas tu vê, eu também eu tenho uma cabeça muito mais bidimensional do que tridimensional. Eu tenho muito mais facilidade também para o gráfico, para as tramas, para as linhas, do que no tridimensional, que eu acho mágico também. A pessoa que consegue enxergar dentro daquele bloco uma forma, sabe? E ir suprimindo, porque é uma arte da maneira com que tu faz, né, a escultura, ela é uma arte da subtração. Então, a da tua mãe é a adição, um a um ali, né, dos buritizinhos, dando o enlace, né, com a linha. E a tua é da supressão, eu tenho mais dificuldade em suprimir, né, em cavar para achar um núcleo ali da imagem do que... Então, também tem desafios, ela também deve achar fantástico quando vê um banco pronto. Não, é muito engraçado isso. Às vezes ela chega, nossa, tá bonito, hein? Ela sempre fala, tá bonito. Mas como é que você chega nesse ponto? Daí ela sempre faz essa pergunta também, né? Daí a gente tem essa troca, né? E é muito bom isso, essa relação eu com a minha mãe. É muito boa, a gente faz essa troca. E tu tem mais irmãos também? Sim, somos 10 irmãos. E quantos deles são artistas? Assim, ou todo mundo pratica uma certa... tem alguma prática, esculpe artefatos? sim, todos fazem, né? Só que Isso não, é bem naco. Todo mundo sim, tem alguma todos prática. têm prática, todos
fáceis e práticas. Porque isso foi Isso. uma pergunta da Gisele também, Isso. o como que era ser artista nessa comunidade. Então, Gisele respondendo, todo mundo lá é artista. Alguns são reconhecidos como artista fora de lá, mas Exatamente. dentro da comunidade, todo mundo é Exatamente. artista. Porque a Gisele me fez uma pergunta, como é que eu enxergo na minha comunidade, né? Eu não enxergo diferente de ninguém, sabe? Eu sou apenas um aprendiz ali no meio do pessoal. E, claro, porque eu tenho esse destaque porque eu tenho facilidade de sair da minha rotina. Assim, eu sempre tive essa curiosidade de sair para fora, sabe? Tu E sai mais da comunidade, então tu tem sim, mais reconhecimento como artista fora da comunidade do que outros que ficam só dentro da comunidade. exatamente, exatamente. Mas não é que tu seja melhor do que quem está lá, é só Exatamente. porque tu está em outros lugares. Isso, Aparece um pouco exatamente. mais para Sim. esse outro lugar. Quando a gente está junto, assim, uma troca de experiência, a gente... Ontem eu tô quase pegando um ônibus indo lá pro Xingu. Quando eu retorno para lá e a gente faz uma roda assim, olha, a gente fala sobre, hoje eu vou fazer um banco, vai durar tanto tempo, a gente troca essas ideias, sabe? A gente, não, eu sou artista, não sei, a gente não tem nada disso, sim, a gente não tem essa, como é que fala? Eu sou mais importante que você. A gente não tem essa vaidade, né, dentro da... Por isso que para mim, naturalmente, eu não tenho essa percepção de, não, eu sou melhor que os outros. Não, somos todos iguais ali dentro, porque eu, porque eu tenho esse destaque porque eu saí da minha comunidade, sabe? E isso ajudou muito também. E, além disso, eu ajudo bastante esse pessoal também. E, assim, Quem tá lá, né? quem tá lá. Porque às vezes o pessoal fala assim, eu queria vender minhas esculturas. Procura alguém vendedor que compra. Daí eu falo, sim, tem quando alguém peça para mim, porque as minhas peças são muito difícil sair também, porque eu não costumo vender todos, né? E, e aí eu ofereço da pessoa, não, tem esse aqui Uhum. que é mais fácil de você comprar, assim, mais fácil, porque também o preço é muito acessível para pessoas comprarem, sabe? Daí, porque para ajudar as pessoas também. Isso. E ir dividindo ou multiplicando, né? Isso, Talvez melhor multiplicando. multiplicando Sim. do que dividindo. E ao mesmo tempo, como que tu vê em termos de carreira, já que a gente entrou nesse assunto, né? O reconhecimento aqui veio de que momentos que foi uma virada de chave para tu ter mais reconhecimento e poder ver a tua obra circulando, por exemplo, no Japão, né? Que a gente já comentou sobre isso. O Antia participa muito assim em exposições internacionais também de arte e design, porque ele entra nessas duas áreas, né? Através de bancos, por exemplo, são esculturas, mas também tem o utilitário, né? De ser um banco. Então, fala um pouquinho dos pontos que foram importantes, assim, que deram uma virada, vamos dizer assim. Porque arte sempre... Primeira vez que eu senti que a arte ia ser a maneira de eu viver na cidade, quando eu comecei a fazer desenho no sulfite, né? Uhum. Aí eu fazia desenho e aí eu vendia para o galerista em São Paulo, isso aí foi em 2007. E naquela época não tinha celular ainda, né? Daí, primeiras vendas que eu fiz, 7 desenhos que eu fiz, daí o meu primo deu esse contato do galerista, daí eu comecei a fazer 10 desenhos, e aí cobrava 50 reais por cada um, né? Uhum. Aí mandava pelo e-mail para ele, eu ia para a cidade, 40 km, né? Uhum. Eu ia para a cidade, esperava ele me responder, e eu mandava, e aí, tipo, 1 hora da tarde me respondia, pode mandar, aí colocava no correio e mandava. E E esses desenhos eram dos grafismos que a gente viu ali, né? Isso. Então, aqueles grafismos que o Andy estava explicando, do peixe, da formiga, né, de traços mais decorativos, tudo isso são esses desenhos que depois ele aplica nessas estampas, né? Exatamente. E aí, a partir daquele dia, eu entendi que esse ponto seria muito importante de
eu viver na cidade e falar mais sobre da minha comunidade, né? E falar sobre os povos indígenas e aí desde já eu não parei mais, né? Aí mudei para a cidade e retornei praticar, voltar a fazer esculturas. Em 2017, 10 anos depois. 2017 que eu comecei a participar de eventos grandes, né? Como Bienal, em Roda, em Roda Brasil, em vários eventos importantes em São Paulo, né? É a rota brasileira, deve ser da Isso. SPEARTE. Isso é arte. Eu comecei a participar desses eventos muito importantes, outras exposições, né, em Araxá, em Cuiabá, em Estados Unidos, em Japão, em vários outros países que eu já venho participando, né? E ali, assim, que foi uma oportunidade de a gente falar sobre mais os povos indígenas, que não era nem lembrado até o momento, né? Uhum. Mas atualmente a gente se insere dentro disso, como design, como artistas contemporâneos, né? Uhum. E muitas nesses nesse ramo que a gente está inserido, né? Sim. E como a gente entrou com os olhares como design contemporâneo, com design, e quem compra da minha escultura mesmo são da arquiteturas, Uhum. são das pessoas mais da arquitetura, do arquiteturas internas que eles falam, né? É arquitetura de interior. E interior, isso. E arquitetura de interior, que é as pessoas que compram mais de mim, que pessoal, porque eu tenho uns clientes fixos, né? Que compram de mim, a cada ano eles compram de mim, quando eles têm projetos, aí eles me procuram para colocar um projeto deles, as minhas obras, né? E, e galeristas, sim, poucas não compram muito, mas as pessoas que compram mais de mim são o pessoal da arquitetura. E tu trabalha com alguma galeria? Tem alguma peça em consignação com alguma galeria? Ou não? Não, eu não tenho. Mas olha como o Antia é à frente do que eu também eu acho que essa questão da gente na arte contemporânea ficar muito refém das galerias que na verdade ficam com a peça lá, mas nem sempre estão vendendo aquela peça, né? Se a gente ficar fazendo a intermediação, na verdade a gente deixa de perder aquela comissão altíssima que cobram, né? E no fim é para os mesmos arquitetos, né? Que eles vão vender. Então que bom, né? Porque eu acho que o Antia conseguiu um caminho aí que cortou muitos atravessadores no processo, né? E que permite ele seguir produzindo e seguir ajudando a comunidade lá também, né? Exatamente, porque por isso que eu gosto da administração também, né? Pois é, a gente já teve essa conversa, por isso que ele faz administração, gestão, né? Eu gosto muito da área da administração, esse curso que eu estou fazendo em saúde também, né? Administração hospitalar. Isso, eu gosto muito desse ramo. E me ajuda muito a ampliar as minhas visões como indígena, como estudante, como artista. Olha, eu acho que a gente tem muito a aprender com o Monte, porque ele está muito à frente, inclusive nos negócios, com a sua arte, do que a gente costuma delegar aí para outros atravessadores que, no fim, né? Isso, porque poucas pessoas, assim, quando tentam me puxar para a galeria, e eu fico pensando nesse sentido, né? E você não teria condição de manter, e aí eu fugiria da minha realidade também, né? Como eu carrego muito essa essência da originalidade do meu povo e como trazer isso para fora, como trazer não como algo, não, vou comercializar, eu quero vender um monte de mas não. Eu prefiro vender 5 peças por ano do que vender os 20 peças.
Mas E vender para o público certo e exatamente, da maneira que tu acredita que seja valorizar, né? valorizada. Isso, a maneira que eu consegui trabalhar. Eu estou trabalhando dessa maneira. Por isso que eu não tenho site específico para vender minhas esculturas ainda, né? Porque eu tenho outros projetos para criar. Eu tenho outros projetos futuramente. Depois isso eu vou fazer projeto. Eu estou pensando na forma que eu vou apresentar para as pessoas, né? Eu estou trabalhando nisso. Olha só, então vão vir novidades aí, ó. Eu estou trabalhando nisso e vai ser quando eu estiver no Xingu, isso vai acontecer. Eu acho que vai ser muito E para bom. quando essa novidade vai ser lançada? Será que 2026, comecinho do ano? Já... 2026, por aí mesmo, 2026. 2025 é o ano que vem, 2026 daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos eu tenho isso, né? Porque eu acho que vai ajudar muito a comunidade. Porque eu não E penso. redes, é incrível como o Ontia e a comunidade dele já estão muito à frente pensando nessas redes de colaboração entre artistas, entre a sua própria comunidade e quem atua fora, né, para difundir a cultura. Acho incrível. Eu tenho uma coisa que mudou a minha visão sobre como a gente trabalhar com a arte indígena. Uhum. Teve época que tivemos uma reunião com o pessoal e falaram, eu estava no meio da reunião, né? E falaram para nós assim, vocês têm que parar de pensar ser ter esse pensamento de Assistência. assistencialista, não sei o quê. Aí só que eu falei para ele, né? E eu falei para ele assim, Estou numa reunião com várias etnias. com várias etnias. Eu estava nesse no meio. Daí eu pensei, né? Olha, é muito importante você citar isso, porque como você tem essa percepção sobre isso, olhar para os povos indígenas, aceitar como ser assistencialista, aceitar. Só que não, porque vocês também têm isso, você não quer patrocínio, você não quer parceria, para você. Isso também. Essa é também assistência. Não quer dizer que a gente quer isso. Eu falei para os caras, né, que estavam fazendo reunião, isso. Não é a forma de financiar as Sim, coisas, né? e a forma de a gente trabalhar isso não é assistencialismo. Vocês têm que saber. Aí eu falei para ele, acho que. Só que os meus colegas ficaram quietos, não entendendo certo o ponto que ele queria chegar, né? Daí eu falei para então, a partir de hoje, eu não fecho mais negócio contigo. Pode procurar as pessoas que vão trabalhar contigo. E eu saí dessa rede e eu continuo com a BEI, né? Com a BEI, a Banda de Artes Indígenas. E eu entendi que eles queriam que a gente não pense. Assim, o que eu entendi nesse assunto? Ele criticou porque a gente estava pedindo apoio, né? Não, você tem que dar mais apoio para as pessoas indígenas para vir fazer exposição, para transporte, para alimentação, para o hotel, taranã. Daí o cara se irritou com isso e falou isso, né? Você tem que parar de pensar isso. Então não fechamos negócio aqui. Muitas pessoas têm esse pensamento, né? Sim. Porque eles querem muito para eles, só que eles não querem colaborar. Mas então, daí entra nessa questão do circuito da arte, que é muito restrito e é muito exploratório para os artistas, né? Que a gente está com vários, né, artistas em aula. E a gente sabe o quanto é difícil produzir, porque nada é garantia, as coisas em geral ficam em consignação, então tu tem todo um custeio para erguer uma exposição, para transportar as peças sem garantia nenhuma de retorno, né? Sim. E não dá para trabalhar. Qual é, né? Aí vamos pensar assim, poxa, se eu faço um trabalho de arte aplicada, né? Seja, por exemplo, na minha área, que é a pintura, se eu vou pintar uma parede, eu não vou
ir lá, despender todo o meu trabalho, comprar material e fazer tudo para pintar a parede de uma pessoa. Ela que vai fornecer e eu só entro com o meu serviço, né? Exatamente. E no nosso caso é tudo muito pouco objetivo e profissional, porque já é um meio muito viciado, né, É nessas verdade, explorações. é verdade, professora. Eu, Né, também. não acham isso? É tão É básico um que a gente não tem, absurdo, que é o é que um o Nietzsche está absurdo. colocando. Eu Isso, acho que é uma questão de o artista ficar refém de um pensamento desses, enfim, né, produtores, curadores, isso, somos realmente programadores. muitos intermediários, né? E Não, porque às vezes mas não queremos nos envolver com essa parte, mas não Sim. tem como não se envolver com essa parte e manter a autonomia. E por isso que eu admiro muito o Ante. Olha, é um trabalho que é fazer essas esculturas. Ele precisa, sim, de muita introspecção, muito mergulho interior, mas isso não vai fazer ele ser uma pessoa melhor que as outras que não vai, né, no sentido de não se envolver com o mas que, eu acho que, desculpa, mas eu acho que, só para não esquecer de, eu acho que é um pouco a pergunta da Gisele nessa questão do artista. Eu acho que a palavra artista hoje e sempre para o mundo ocidental está muito atravessado por essa questão do lucro e do capitalismo. Então, quando se faz a pergunta, né, sobre essa questão do artista, da arte, a gente sempre pensa, e é uma pergunta pertinente e fundamental para nós ocidentais, branco, enfim, eu não sou branco, mas enfim, no mundo Uhum. ocidental do pensamento eurocêntrico, é que a arte está sempre associada a um sucesso, a um glamour, a uma mediatização, né, seja dos corpos periféricos, seja dos corpos dos povos originários. Imagine um artista autônomo, né, como é o meu caso. Eu produzo, assim, por exemplo, esse pensamento do Unchai, né, e, enfim, desses corpos periféricos, é um pensamento que pode provocar uma revolução, né, em entender que a arte, aí que cai na pergunta da Gisele, é que a arte, ela pode sim estar atravessado com a economia, com o pensamento, né, de economia, mas não com o pensamento capitalista de obter o lucro sobre, por exemplo, o trabalho rico, Exploração. Uhum. exploração. Exato. Obrigado, professor. Desculpa ter cortado, mas é que é uma coisa forte Imagina, para foi mim. ótimo esse corte, porque é exatamente esse o ponto, e eu acho que a Gisele já vai engatar uma terceira e vai seguir. Sim, não, a fala do Chai me lembra muito um ensaio do Jaider Isbell, né? Eu acho que hoje o Chai deve conhecer Jaider Isbell, né? Que ele foi um cara que pensou, né, sobre essa autonomia da arte indígena. E ele tem um ensaio que se chama Arte Indígena Contemporânea como armadilha para armadilhas. E ele fala que o sistema quer dizer que é arte contemporânea indígena. E o Jaider diz, não é arte contemporânea indígena, é arte indígena contemporânea. Porque ele fala dessa autonomia da arte, né, dos indígenas. E de como lutar contra esses sistemas, né, enfim, do eurocentrismo, né, que quer rotular, né, enfim, as artes. E ele tem um texto muito bonito, assim, que ele fala da vida, ele fala de como ele vê a potencialidade da arte para os indígenas, né. Gisele, Uhum. só um minuto, eu vou te pedir para mandar esse texto, se tu tiver ele, ou a Tá, referência, eu tenho. para Eu eu tenho. mandar para o Antia, né? Porque, ou Sim, é então, um se texto muito quiser, bonito, manda pelo assim. Instagram dele. Sim, Sim, ele escreveu em 2020, não é antigo, é recente, é num blog que ele mantinha, né, o Jaider, ele tinha muitas reflexões e ele escrevia nesse blog, e eu sempre acompanhava. E esse ensaio, então, é um ensaio que, tipo assim, eu gosto muito, porque ele faz essa crítica, né, e ele foi um cara que ele conseguiu, vamos dizer assim, tirar a arte indígena da bolha, né, da aldeia, né, das comunidades, de ir para uma Bienal, né, mas, assim, tem outros artistas, assim, que eu acho incríveis, assim, esqueci agora, acho que é Daniel, que ele faz uma crítica também, ele foi numa Bienal, né,
e nessa Bienal estava cheia de arte indígenas, mas era uma arte que era referência, era tipo assim, artistas pintando sobre indígenas, eram referências do indígena, não eram um indígena mesmo expondo a arte nessa Bienal, né? E ele foi vestido de um pajé onça, que é um personagem que ele faz, né? E ele foi deixando flores nessas obras, né? Tocando o chocalho dele, e ele faz outras referências também a essa vida do indígena na cidade, né? Ele entra no supermercado com uma flecha, né, para caçar, fazendo essa relação, né? Tipo, na aldeia eu me alimento, eu entro na floresta, eu caço, eu pego alimento, e aqui não, eu tô no supermercado, as coisas estão todas embaladas e eu tenho que ter dinheiro para comprar, né? Então, é um trabalho muito, muito incrível, assim, né? Mas que eu acho corajoso, né? Sair dessa bolha, né? Então, eu te parabenizo, né, por você ser um administrador e por você valorizar a tua arte e comercializar, sabe? Porque às vezes as pessoas acham assim, por que ele tá vendendo, né? Tipo assim, para que quer dinheiro? Vai fazer o quê com o dinheiro, sabe? Então, eu acho que existe essa polêmica, assim, né? Mas o cara é indígena, né? E tipo assim, o que ele tá fazendo com o iPhone, por exemplo, sabe? Às vezes assim, não é porque eu uso o iPhone que eu vou deixar de ser indígena, né? Ou não é porque eu comercializo as minhas artes que eu vou deixar de ser indígena, né? Então eu gosto muito do Jaider, né? É uma pena que ele se encantou, né? Mas ele deixou aí, sabe, textos assim incríveis pra gente, o trabalho dele maravilhoso também. E é isso mesmo, assim. Viva a arte! Não, muita gente fala isso para mim, né? Que o preço, falam para mim, não, você não é conhecido, você... Tá, então, não vem com essa conversa com você, não vai me convencer. Porque muitas pessoas também, porque eu faço meu estágio num tribunal eleitoral, né? Regional eleitoral aqui em Rio Grande do Sul, e muitas pessoas me perguntam, você é indígena mesmo? Você é descendente de indígena? Eu falo, não, eu sou indígena. Porque eu lido muito com várias pessoas, né? Todos os dias, né? Daqui a pouco eu vou para lá também. E porque eu acho que se não fosse a arte, eu acho que sinceramente, não sei como seria a minha vida na cidade, né? Assim, na cidade, eu não sei, sinceramente, não sei como seria a minha vida, né? Sim, eu acho que a arte me mantém firme, me mantém com a minha saúde mental em dia. Olha aí de novo, né? Vamos concluindo a fala de hoje com como a gente começou, né? Arte e saúde, né? Isso me ajuda bastante aqui em Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, estando na universidade, estando no meu trabalho, estando no meu cotidiano, né? E a arte, ele traz uma paz interior para mim, algo inexplicável para falar. Eu vou definir esse sentimento que eu carrego comigo, né? É uma conexão com a natureza, que nada sai de mim, a minha comunidade nunca saiu de mim. E fala de novo o título da exposição que a gente não falou lá no Convívio como beleza. Essa traduz um pouco da exposição, né? Convive como a beleza ou com a beleza? Como beleza. Esse é um pouco que a gente... Belo como a arte do convívio, né? Como isso. Conviver. É isso. É isso, gente. Acho que estamos, né, contemplados. Já é 11h45, já passamos 15 minutos do nosso horário. Fico muito feliz com as participações, com a presença. Hoje tivemos um pouquinho menos, né, porque o pessoal está aqui viajando, deslocado e, enfim, e com outras demandas. Mas temos essa gravação, então, que vai ficar para vocês na semana que vem, já está, né, já tá disponível. Então, agradeço aí todo mundo que pôde estar aqui com a gente e agradeço muito pela escuta, pelo carinho e pela reverberação aí nessas perguntas tão instigantes, né, que fizeram até a gente passar aqui do nosso tempinho. Então, muito obrigada.